Se tem uma parada que pode mudar completamente o jogo para você aqui no YouTube, é aprender a criar boas miniaturas. Bom, a gente vai para este canal, o canal da VidIQ, aprender tudo sobre miniaturas. A melhor aula que eu já vi, eu comecei a assistir essa aula e decidi, não, a gente tem que reagir a isso, a gente tem que trazer esse conteúdo aqui pra galera no Brasil também assistir, porque com certeza você vai sair daqui com vários insights para criar suas thumbnails. Fala aí, imparável, tudo numa boa? Joanne chegando para mais um vídeo e hoje eu quero trazer mais um react aqui pro canal. Dessa vez um react de um conteúdo prático onde você vai conseguir aplicar as coisas saindo daqui. Então já pega papel e caneta, como eu costumo dizer, e, velho, te prepara para uma das melhores aulas de thumbnail que você vai ver no YouTube. Antes dessa aí, te inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui eu te ensino a criar, crescer e monetizar canais no YouTube. Você que quer o passo a passo da criação, a monetização de canais Dark, que são os canais onde você não precisa aparecer, não precisa mostrar o seu rosto. O meu treinamento, o Dark Money, está aqui na descrição e ainda tá em Black Friday. Aproveita, cara. Últimos dias da Black rolando. Clica aqui no link e vem se tornar meu aluno lá dentro da área de membros. Agora vem pra tela do computador aqui comigo. Eu revi todas as nossas transmissões ao vivo para encontrar as perguntas mais comuns relacionadas a miniaturas e neste vídeo vamos respondê-las. Agora, dica de profissional. Tem muitas dicas de profissional neste vídeo, então eu recomendo pegar um caderno. Pergunta número 1. Quais são as características-chave para fazer uma miniatura de sucesso? O que faz uma miniatura ser boa? Agora, eu pensei muito sobre isso, então decidi fazer uma lista de verificação bem simples para lembrar. E se você não marcar todas as opções, então miniatura é ruim. Eu chamo isso de 3Cs para conseguir o clique. E clique começa com C também, mas isso é só uma coincidência. Ok, então número 1 é chamar a atenção e vamos falar sobre algumas técnicas de como fazer isso daqui a... Número 2 é transmitir a ideia do vídeo. Isso pode fazer a diferença entre um vídeo viral e uma perda de tempo. E número 3 é criar curiosidade, que sem dúvida é a coisa mais importante que uma miniatura deve fazer, porque sem curiosidade, por que eu clicaria, né? Perfeito, né? Sem curiosidade, dificilmente as pessoas vão clicar para assistir o nosso vídeo, sem criar uma conexão ou sem passar a ideia do nosso vídeo, dificilmente elas vão clicar. Então é extremamente importante que a gente consiga colocar esses elementos na nossa miniatura para que a gente consiga o clique. É a primeira fase do game, como eu costumo dizer aqui, né? Tem duas fases. 3, se você levar em consideração a fase 0, que é a concepção da ideia, ter boas ideias de vídeos. A segunda fase seria justamente conseguir o clique. Para conseguir o clique, cara, a embalagem que você coloca no seu vídeo, que é a thumbnail e o título, precisam ser muito bons. Senão, não tem clique, sem view, sem inscrito e nada acontece. Dica de profissional. Muitas coisas podem chamar sua atenção, mas eu acho que é a maneira mais fácil de descobrir o que chama de atenção, fazer algo que eu chamo de teste do feed. Agora, o teste do feed é quando você abre o YouTube no seu computador e presta atenção na primeira miniatura que você vê, tente descobrir por que isso chamou sua atenção. Pode ser cores brilhantes, pode ser um rosto reconhecível, pode ser um texto grande que chama sua atenção, pode até ser o contraste com o próprio feed, como uma miniatura verde brilhante em meio a um mar de miniaturas amarelas e pretas. É legal aí dar uma olhada no teu nicho, né? Ver como é que o teu nicho produz thumbnails e daqui a pouco você fazer um pouco diferente, inverter as cores deles, pode chamar bastante atenção. Uma vez que você presta atenção nisso, essa é uma tática que você pode usar nas suas miniaturas. Tem também uma outra tática que realmente chama na atenção e funciona comigo, mas eu vou deixar para outra pergunta. A gente chega lá. A dica de profissional mais importante para a pergunta número 1, e ela vem dessa pergunta. Você acha que os primeiros segundos do vídeo precisam combinar com a miniatura? Sim, eu acho. Com a forma como o YouTube é projetado hoje, é muito fácil para alguém passar o mouse sobre um vídeo e perceber se essa miniatura combina com o vídeo ou se essa miniatura não combina com o vídeo. Perfeito, né? Pra gente conseguir a segunda fase, que seria a retenção. E na verdade hoje com o scroll automático ali, com o autoplay que o YouTube tem, a gente mostra a thumb e logo em seguida já sai acontecendo o nosso vídeo. Então se o nosso vídeo não tiver conexão com a nossa thumbnail, cara, dificilmente a pessoa vai continuar naquele vídeo ou vai clicar para assistir e você perdeu uma impressão e automaticamente diminuiu a sua taxa de clique. Perfeito, perfeito. Você cria uma expectativa com a miniatura e pode até cumpri-la em algum momento do vídeo. Mas se você não cumpre isso no começo, por que dar o benefício da dúvida quando eu tenho tantas outras opções para escolher? Isso é o YouTube, e isso me lembra da pergunta número 2. Vamos falar sobre cores, qual é a melhor cor. Na verdade não tem uma resposta boa para isso, mas eu vou te dar uma resposta mesmo assim, pelo menos como um ponto de partida. Ok, aqui estão as combinações de cores que eu percebi, tá bom? Vamos começar com preto, branco, amarelo. Essa eu uso bastante. Eu também uso bastante porque funciona, né? Preto, branco, amarelo. E você pode perceber já as cores de fonte aqui, né? Amarelo com sombra preta, branco com sombra preta. As cores que eu costumo falar sempre aqui. A fonte é caixa alta, você pode perceber, não tem aquela fonte manuscrita que a gente acha bonito de ver, mas no YouTube não funciona. Caixa alta, fonte bold, branco, amarelo, sombra preta, basicamente. E a gente tem o contraste com fundo escuro aqui também. Lá na outra thumb também, o fundo escuro e o rosto dele aparecendo ali. Preto, branco, verde, preto, branco, vermelho, verde.
Legal que ele tá mostrando, né? Falando das cores e mostrando exemplos. Bom demais. Vermelho, branco e azul. Falando em azul, verde. Azul e verde o MrBeast usa muito, cara. Se você olhar o canal dele aí, você vai ver muito esse contraste aqui, ó. Simplesmente de um céu azul com um fundo verde, ou então roxo e amarelo, ele costuma utilizar bastante também. Grama verde, céu azul e talvez uma cor de destaque. Funciona para muitos canais de entretenimento. Preto, branco, vermelho e amarelo. Eu vejo isso bastante. Eu sei que preto e laranja foram realmente populares por um tempo. Azul e amarelo. Os Simpsons. Recentemente eu vi verde e roxo. Quando alguém pergunta qual cor é a melhor, será que essa é a resposta que estão procurando? Essas são as combinações de cores que eu notei mais. Você não precisa anotar essa lista. Tudo que você precisa fazer é olhar no YouTube e ver o que funciona. Só. Veja o que está funcionando para os outros e você tem seu ponto de partida para suas cores. Não É a famosa modelagem, né? Você vai olhar o que tá dando certo e vai aplicar no seu canal. queria deixar você sem resposta, então está a dica profissional. Se você não tem certeza de qual cor usar para o seu texto, sempre use o branco. Se tiver texto branco e fundo branco, use sombra projetada, contorno ou traço. Essa técnica é o que você vai ver nas legendas da Netflix, porque a Netflix não sabe qual vai ser a cor do texto em frente a qual, para se proteger, colocam sombra projetada, contorno e brilho externo como sombra difusa em volta. Resolve qualquer BO, né? A fonte se destaca e funciona. Branco, sombra preta, ou então amarelo, sombra preta vai resolver. Então, é como uma combinação das duas. Então, para ficar seguro, eles apenas colocam um pouco de sombra projetada, um pouco de contorno em volta e algo chamado de brilho externo, que é como uma sombra projetada difusa, mas em volta de... Então é como uma combinação dos dois. Mas tem uma maneira mais fácil que funciona em todos os casos. E, se isso estivesse sobre um fundo escuro, não ia se destacar. Ele iria se misturar, você não conseguiria ver o texto. Caixa branca não muda. Texto branco, caixa, trás não faria diferença. Então você tem texto branco com um contorno ou uma sombra projetada. Você pode usar texto preto com uma caixa branca atrás, ou pode usar texto branco com uma caixa preta atrás. Ou o que realmente tem se destacado ultimamente que eu vi é uma caixa amarela com texto preto. E pegou essa aí? Amarelo com texto preto. Funciona bem, hein? Fica bonito, né? Fica bacana, chama bastante atenção. Essa parte aqui mesmo, bem no meio, ó. Chama muita atenção. Legal. Eu desenhei ao contrário, mas você entendeu a ideia. Eu não colocaria tanto esforço em explicar isso porque eu sei que você já entende. Mas eu estou pensando com meu cérebro de miniatura agora. Eu realmente acho que isso provavelmente vai estar incluído na miniatura. Então eu só quero ter certeza de que as pessoas saibam que houve um esforço colocado nesse quadro. Existem muitas outras combinações que E realmente, né? Se a gente olhar a miniatura dele, ó. Vamos pegar aqui. Se a gente olhar a miniatura dele, em todas as partes, todas as miniaturas que ele utilizou, tem exatamente aquela parte ali, ó. Ó, aquela parte que ele estava criando agora. Em todos os prints que ele usou na miniatura aqui, todos os formatos que ele utilizou, inclusive a mais votada, né? A querida do YouTube foi essa aqui, que foi a mesma que eu peguei para colocar no meu vídeo. Mas em todos eles tem exatamente aquela parte ali que ele colocou enquanto estava fazendo aqui o vídeo. A pergunta número 3 é: texto é bom ou ruim para miniaturas? Texto não é bom nem ruim. É apenas mais uma ferramenta para te ajudar a conseguir o clique. O texto pode chamar a atenção se for uma palavra que você reconhece, ou se for grande, se tiver uma certa cor, pode ajudar. Transmitir a ideia adicionando mais... Pode até ser o único elemento que cria curiosidade. Alguns nichos têm mais texto que outros. Tipo, vamos falar de podcast, por exemplo. Você tem o cara super importante aqui dizendo algo. É um pouco mais afastado, normalmente. E então você tem a caixa, como eu falei antes, com citações. Então, tipo, um texto que seria... Só não faria sentido, seria só um cara sentado ali. Desde que seu texto tenha um propósito, se jogue, mas muito, porque a pergunta número 4... Quantas palavras colocar minha miniatura? 1, 2, 3, 4... 5, 6. Não há uma resposta certa aqui, mas eu tento manter o texto o mais curto possível. Eu também. Eu uso no máximo, já exagerando, 5 palavras. É o máximo. E eu sempre tento optar por menos. 2, 3. Você pode perceber que nessa capa aqui desse vídeo mesmo tem 2 palavras. A que estava na thumb dele e a que eu coloquei para complementar embaixo. Porque alguém que está rolando pelo YouTube vai dar a sua miniatura apenas 2 segundos e depois vai seguir em frente. Então, se você acabar escrevendo um parágrafo, provavelmente eles vão ignorá-lo. Mas eles podem ignorar sua miniatura. Qualquer forma, se o seu texto não for legível, o que nos leva à pergunta número 5. Antes dele entrar na pergunta 5, tem um nicho único e exclusivo que eu vejo que quebra essa regra, que é o nicho de histórias emocionantes, ou o nicho de qualquer tipo de história, né? Normalmente tem uma foto de um lado e tem um textão que conta uma boa parte da história ali no outro lado. É o único nicho que eu percebo que funciona esse texto mais longo. Algumas citações também, no caso de podcast, também funciona esse texto um pouco mais longo, mas mesmo assim é bem menor do que no nicho de histórias. Qual a melhor fonte para usar qualquer fonte? Tem serifa, geralmente funciona, tá bom? Sam
é latim, para, sem, ou algo assim. Agora, uma fonte com serifa tem essas pequenas caudas, sabe? Em alguns textos mais sofisticados, como Times New Roman ou algo assim. Esta é uma fonte com serifa. Agora, sans significa sem serifa, nada disso. Então, basicamente, o que você quer é qualquer fonte sem serifa que você possa deixar super em negrito. Exatamente, né? Ou o bold, né? Também, aquela bem gordinha. O bold ainda é mais gordinho que o negrito. Fonte sem serifa, fonte bold, caixa alta. Simples assim. Porque é realmente fácil de ler. Você não precisa sempre usar negrito, mas às vezes ajuda. Outra dica profissional é ir em fonts.google.com. E então role para baixo e selecione sans serif no filtro. E aí você vai ver um monte. Certo, agora eu poderia ficar nomeando fontes o dia todo, mas vou te dar algumas que são boas para começar. A que é muito frequentemente usada é Foto, que você pode usar, Helvética, Montserrat. Helvética eu uso bastante. E a Anton. Vamos ver se ele vai colocar a Anton. E a Impact também. Poppins é ok, Gotham, Lato é bem legal, Arial, Open, Sans, Source, Sans. Essas são algumas boas fontes para começar. Eu tenho outra dica profissional. Quando estou tentando colocar muito texto em uma área tão pequena, às vezes essas fontes não conseguem encaixar as letras direito. Então eu uso algo que chamo de fontes Squeezy, que são duas fontes que eu costumo usar. Anton, que é a fonte Squeezy número 1, e Impact. As duas que eu uso também. E eu não tinha visto essa parte não, cara. Essa parte eu não tinha visto. Eu vi o comecinho lá do vídeo e disse, não, tem que trazer esse vídeo pra galera. Tá utilizando as mesmas fontes que eu utilizo. Elas são um pouco mais altas e conseguem colocar mais letras no seu espaço. Então, uso essas, às vezes, fontes para começar. Acho que isso é bem legal. Pergunta número 6. Quais são os principais elementos que você usa ao criar miniaturas? Quais você usa repetidamente? Certo, então os elementos são pontos de foco nas suas miniaturas. Texto é um elemento, como acabamos de discutir. Pessoas são outra. Objetos, bem populares. Fundo. Às vezes, imagine uma miniatura de imobiliária onde o agente imobiliário está do lado esquerdo e ao fundo tem uma casa da qual ele está falando. Isso seria considerado um elemento. Apenas lembre-se de que se o fundo não precisa de foco, tipo se estiver desfocado ou algo assim, se for só uma cor sólida, então eu não contaria isso como um elemento. Texto, pessoas, objetos, fundos, gráficos com certeza. Os elementos são pontos de foco na miniatura e esses são provavelmente os 5 principais que eu consigo pensar. É os mesmos que eu utilizo, né? A exceção do fundo. Normalmente é raro eu utilizar um fundo. No caso, um elemento que eu tenho nessa thumb que você está assistindo aqui é a thumb que ele utilizou no vídeo original. Mas aí é um vídeo de React. É normal ter este elemento a mais, né? Mas fundo aqui no meu caso não funciona porque eu uso uma cor sólida quando são os meus vídeos. Ou então é um print do vídeo, né? Uma parte do vídeo que eu parei para fazer a miniatura dele. Aqui estão apenas alguns exemplos. Vamos fazer uma miniatura de Let's Play, onde temos explosões de jogo malucas acontecendo. Aqui. E aí você tem o cara reagindo a isso. Que isso seria um elemento 1 e então 2 elementos aqui. E então, se você quiser, pode escrever texto nela. Se fosse realmente importante, se fosse acrescentar a miniatura número 3 aí. E sim, vamos fazer mais um exemplo rapidinho. Então temos um cara falando aqui, e depois temos um gráfico aqui, e talvez a palavra antes. E então temos um aqui depois e um gráfico embaixo disso. Ok, então temos um gráfico de texto. São esses 2 elementos? Não, porque na verdade o ponto de foco está bem aqui. Ok, e então você tem um ponto de foco aqui e depois você tem um ponto de foco aqui. Então, um conjunto de elementos pode contar como um elemento porque é uma única coisa para se focar. Perfeito. 1, 2, 3 pontos de foco. E sim, isso faz uma boa miniatura. Então, a dica profissional aqui é manter os elementos em 3 ou menos. Às vezes você pode ter 4, mas é um pouco arriscado. Qualquer coisa a mais do que 3 elementos pode levar mais de 2 segundos para entender. E nesse ponto, os espectadores podem simplesmente passar direto. Certo. Agora, falando sobre elementos, não consigo acreditar quantas vezes isso foi perguntado. A pergunta número 7. É importante usar a regra dos terços. Como você usa a regra dos terços? O que? A regra dos terços? Deixa eu te explicar. Você tem sua miniatura. Essa é a regra dos terços. Você corta em 3 e depois corta em 3 horizontalmente. E assim, a maneira como as pessoas usam isso nas miniaturas é na regra dos terços. Vamos usar o podcasting, por exemplo. Eu, por exemplo, não uso regra dos terços, mas acaba seguindo um padrão. Querendo ou não, acaba caindo dentro dessa regra aí. No terço, da direita você tem o senhor cara famoso profissional e ele está dizendo algo. Certo, agora a coisa que ele está dizendo está no terço da esquerda. E então temos texto e texto continuado. Só no terço da esquerda você não precisa usar os terços de cima ou de baixo para texto. Mas é assim que muitas pessoas separam os elementos em suas miniaturas. Isso dá ordem, composição. Então isso deixa menos bagunçado. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Certo, vamos fazer um meio a meio. Tudo bem, então digamos que antes deste vídeo
você tinha 0 visualizações. E depois, 1000. Tudo bem. Então, terço da direita você tem esses, e no terço da esquerda você tem esses. Então, você entendeu a ideia. Muitos criadores usam a regra dos terços apenas como um ponto de partida. É o meu caso, eu uso só como referência, não que eu fique prestando atenção exatamente. Tem alguns que falam de colocar o olho exatamente em cima dessa linhazinha aqui, se vai colocar um rosto na thumb, aí aqui tem que ficar. Cara, eu não sigo essa linha, tá? O que eu sigo é basicamente elemento do lado esquerdo, elemento do lado direito. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a anatomia da thumbnail, vou deixar ali nos cards para você assistir depois. Mas basicamente existem espaços específicos na thumb que você utiliza. Não necessariamente colocar em cima da linha perfeitinho, eu não faço isso não. Se você rolar pelo YouTube, você vai ver muitas miniaturas onde os elementos estão separados à esquerda e à direita, usando a regra dos terços. Pergunta número 8. Devo aparecer na minha miniatura? É uma pergunta difícil. Realmente é. Eu sempre penso nisso como você está agregando valor à imagem. Você meio que tem que se perguntar: quem é a estrela? Quem é a estrela do show nesta miniatura? É você. Vamos falar sobre miniaturas de Let's Play, por exemplo. Se você está em uma miniatura de Let's Play, quem é a estrela do show? É o jogo que você está jogando? Ou é a pessoa que você assiste por causa da reação e dos comentários dela? Então, em Let's Plays você verá muitas pessoas porque elas são a estrela do show. Se a embalagem do jogo era de uma jogatina completa, sem comentário, assim, então, obviamente, coloque sua imagem na miniatura, certo? Qual é a diferença entre o Marques Brownlee e você, se vocês dois falam sobre celulares? Bom, no momento, o Marques é uma figura de autoridade porque ele é amplamente reconhecido. Enquanto isso, se você é um youtuber novo, não tanto. Então, seria mais benéfico para você focar no próprio produto, talvez em uma característica ou algo assim, e isso te daria uma vantagem. Você está oferecendo algum valor que ele pode não estar oferecendo através da miniatura. Isso se chama ancoragem de autoridade. Quando você pega, por exemplo, você não tem autoridade, mas você pega a autoridade de um produto ou a autoridade de alguém e traz para o seu vídeo. Você coloca esse alguém ou esse produto na sua thumb. Obviamente, isso precisa estar dentro do seu vídeo, né? Se você vai fazer o review de um produto, você coloca o produto bem destacado ali na frente e aí você faz o review desse produto no seu vídeo, você aparece e você vai ganhando autoridade, ou seja, você está ancorando o seu conteúdo na autoridade daquele produto já existente ou ancorando o seu produto na autoridade daquele youtuber já existente. Por isso que reacts funcionam, né? No meu caso desse vídeo, eu estou ancorando o meu vídeo na autoridade dele. Neste caso, aqui no Brasil, ele não é uma autoridade muito grande. A maioria das pessoas não conhece, vão passar a conhecer depois desse vídeo. Você vai lá e você vai assistir o canal da VidIQ, que é um dos melhores canais para criadores de conteúdo falando em conteúdo lá de fora. Mas neste caso, eu também estou na thumbnail. Se eu colocasse só a foto dele, talvez não teria o mesmo impacto que tem por eu estar na thumb e eu já ter aqui a minha comunidade. A gente está beirando aí os 100 mil inscritos. Então por isso eu apareço nas thumbnails de React. Eu tinha parado de aparecer aqui nas thumbs do meu canal e eu percebi que o meu canal deu uma diminuída de views porque eu coloquei um personagem no meu lugar e esse personagem outras pessoas estavam replicando. E aí fica muito fácil, né? As pessoas pegarem esse personagem, recriarem e utilizar. Você clica achando que é um vídeo meu e não é um vídeo meu. Então agora eu coloquei a única coisa que é minha, que ninguém vai me tomar, que é esta bela face que você tá vendo no seu vídeo. De bela não tem nada, mas é a minha, né? Então essa aqui ninguém vai roubar. E isso pode te dar um pequeno impulso. E então, eventualmente, você faz isso tantas vezes que, em algum momento, você começa a colocar seu rosto porque as pessoas começam a te reconhecer. Quando eu comecei com o VidIQ, eu não colocava meu rosto nas miniaturas porque eu era um novato. As pessoas... Ó, aqui esse vídeo dele, ó. Ele não tem autoridade, mas todos os três são grandes criadores. Esse aqui, eu não lembro o nome dele, mas é um dos caras que quebrou o algoritmo do YouTube, que anda junto com o MrBeast, que tá lá do outro lado. E esse do meio eu não conheço. Mas basicamente, os três são grandes criadores e ele não tinha autoridade nenhuma. Então não fazia sentido ele estar aparecendo aqui nessa thumbnail. Ele simplesmente ancorou a autoridade dos três criadores para ele e criou conteúdo. Realmente tinham percebido que eu fazia parte daí. E eventualmente as começaram a responder melhor as miniaturas com meu rosto nelas. Então, é assim que funciona. É assim que funciona essa questão de autoridade. Canais sem rosto, por quê? Por que você colocaria sua imagem na miniatura? Se você não está no vídeo, não coloque sua imagem na miniatura. Justo. Fácil. Se o vídeo é um vídeo de alguém falando, eu recomendaria que você se colocasse lá como a dica profissional que eu mencionei originalmente. Você está imediatamente atendendo às expectativas criadas pela miniatura. Mas tem alguns canais que ficam meio no meio. Se o seu vídeo é sobre marcenaria, pode ir de qualquer jeito. Se o seu canal é sobre jardinagem, sua miniatura
pode ser mais poderosa se você mostrar alguma técnica de plantio específica ou seu jardim elevado ou algo assim. O mesmo vale para culinária, o mesmo vale até para marcenaria, como ele falou, para os nichos de do yourself, aqueles nichos do faça você mesmo. Vale muito mais a pena você mostrar o que você vai fazer no vídeo do que você mostrar o seu rosto. Em algum momento, as pessoas querem começar a ver você nas miniaturas, porque uma vez que elas veem seu rosto, elas sabem que devem clicar, porque isso se chama viés de familiaridade. Então, essa pergunta me escapa. Pergunta número 9. A marca é importante. Devo ter meu logo na miniatura? Não. Existem maneiras corretas de fazer branding no YouTube e Eu não coloco. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu não acho interessante ter o branding, ter logo na miniatura. Vamos ver o que ele vai falar. existem maneiras muito incorretas de fazer branding no YouTube. Então você é um canal de viagens, certo? O canal de viagens da Lindsay, o canal de viagens Lindsay. E então, um grande diamante bem aqui tem meu logo. E aqui temos Bali, ao fundo com lindas ondas. Um oceano e um pôr do sol ou algo assim. Aqui está o canal de viagens da Lin. E aqui está outra miniatura com basicamente a mesma coisa. Talvez um pouquinho de palavras aqui embaixo, tipo Bali. Qual? Vou clicar. Eu não vou clicar no canal de viagens da Lindsay porque isso é ridículo. Por que as pessoas fazem isso? De onde eles tiraram essa ideia? Talvez da publicidade. Ok, publicidade. Sentido. Mas para o YouTube, isso. Pare com isso. Sabe de uma coisa? Não coloca logo, né? Não coloca a sua logomarca na sua thumbnail. Não faz sentido, velho. Tô pegando o marcador vermelho. Não. Marcador verde. Verde significa bom. A atenção é muito passageira para ocupar espaço com algo que ninguém se importa. Anotou isso aí, cara? A atenção é muito passageira para anotar espaço com algo que ninguém se importa. Toma nota disso e todos os elementos que você for colocar na sua thumb daqui para frente, você pensa, isso aqui, as pessoas vão se importar com isso? Exceto você. Então, quando se trata de branding, eu diria para não jogar seu logo na sua miniatura. Eu não sei se deixei isso claro. De vez em quando você vai encontrar um canal que faz um pouco de branding e eu achava que o Corridor Crew sempre tinha seu logo nas miniaturas, mas eu estava errado. Eu fui e olhei o canal deles. Eles fazem isso em alguns, mas eles fazem branding de uma maneira diferente. E essa é a maneira certa de fazer branding. No topo das miniaturas deles, você vai ver um texto amarelo. E é como se fosse um visual muito específico, que só eles usam, na verdade. Quando você está rolando pelo YouTube e vê aquele grande texto amarelo no topo, você meio que sabe que é o Corridor Crew. Darknet Diaries, por exemplo. Esse é um visual muito específico. Então, aqui estão as maneiras corretas de fazer branding no YouTube. Ok, mesma fonte, mesmas cores, qualquer que seja a cara, quando a cara é reconhecida, você meio que construiu uma autoridade ali, mesma composição. Então, por exemplo, em podcasts, você vai ver o terço da direita sendo a pessoa e o terço da esquerda sendo a citação. Você vai ver isso na maioria dos podcasts, honestamente. Você vai ver isso no Cullen e Samir, vai ver no Diary of a CEO, vai ver no World Class, vai ver no Nathan Barry Show. Tem os nichos que meio que formataram o tipo de thumbnail, né? O nicho marketing digital também é muito parecido, né? Tem o formato exato das thumbs, são todas muito parecidas. Um jeito de você se diferenciar pode ser fazendo algo diferente. Claro que você não vai inovar completamente, mas pensar em algo novo. Essa ideia de branding aqui é perfeita. Quando você tem um rosto, fica muito mais fácil, né? Quando você aparece no seu canal. Quando você não aparece, aí você tem que pensar numa identidade toda montada para que as pessoas reconheçam que é você. Vou pegar o exemplo do Abraham. O Abraham, a gente sabe, quando ele publica um vídeo, a gente sabe que aquele vídeo é dele, mesmo sem olhar o nome do canal, porque a identidade visual é muito bem definida. O Elementar também, a gente sabe, a gente olha. O Elementar, inclusive, coloca logo, né? Eu não acho legal, mas eles criaram essa identidade desde o começo e a gente conhece aquele canal justamente por conta daquilo. Tem vários outros exemplos que podem ser citados. Quando você não tem a face, quando você não tem o rosto, você se destaca pelas suas miniaturas. A galera vai conhecer o seu canal no meio de todo o oceano de thumbnails, justamente porque você mantém um padrão. Mas todos eles têm suas cores separadas, suas fontes separadas, e todos têm seu branding separado. Eles tentam não jogar um logo gigante no meio do caminho. Seu logo provavelmente está na sua foto de perfil. As pessoas vão ver isso lá. Você pode até colocar no canto inferior direito do seu vídeo. Você só não precisa forçar isso em todo lugar, porque sério, as pessoas não se importam. Canto inferior direito é exatamente aqui onde eu tô. É aqui onde fica o reloginho do YouTube. Você pode colocar ali para reforço de marca. O relógio vai esconder na maioria dos casos, né? Então, de repente, aqui nesse cantinho não vai fazer tão mal assim. É onde vai aparecer o reloginho. O resto do espaço, cara, ocupa com elementos que realmente vão chamar a atenção da audiência. Você não quer o clique pelo seu logo, você quer o clique pelo seu conteúdo. Certo, agora estamos na pergunta 10, que foi perguntada mais vezes. E, na verdade, sabe de uma coisa? Antes de chegarmos à pergunta 10, deixa eu responder mais umas 5 perguntas, só porque quanto tempo eu gasto em miniaturas? Eu já passei de 2 horas a 4 ou 5 dias em uma miniatura antes, sinceramente. Não há um tempo certo para trabalhar em uma miniatura, é mais importante focar na ideia e se eu consigo transmitir essa ideia bem. Qual é a minha miniatura favorita? Essa aqui é ok fazer miniaturas simples. Posso usar cores sólidas como meu fundo.
Se eu não sou muito bom em miniaturas, ainda posso fazer tudo que uma miniatura deve fazer. Sim, você pode. Eu mencionei logo no começo deste vídeo que tem uma técnica que sempre chama minha atenção quando eu faço o teste de feed. Deixa eu te mostrar. Então, você pode ter tudo nos terços. E blá blá blá. E as pessoas podem encher um pouco suas miniaturas. Mas se tem um elemento singular que eu tô olhando, tipo um amendoim aparente, e o resto do feed tem miniatura super carregada, adivinha qual vai chamar minha. É a que tem mais espaço negativo. E Exato. mais algum. Ali, olha só. É muito fácil, né, de se destacar no caso, nesse caso aqui. As miniaturas que ele mostrou ali se destacam. Deixa eu pegar aqui e voltar um pouquinho. Ali, tá destacada, né? A gente vê aquele monte de texto e elementos nas outras, aquela ali só um fundo com uma letra, tem um personagem meio avermelhado no meio e é isso. Inclusive tem o ícone do canal ali em cima, né? Aí a outra tem só uma seta e um texto, e um fundo preto. No meio, no emaranhado todo de várias outras cheias de elementos, a que tem menos ali acabou se descolando, né? E um detalhe, tá? Cerca de 80, 90% das pessoas utilizam o YouTube com este fundo aqui, com um fundo preto. Então quando você fizer a sua thumbnail, pensa nisso. Pensa que as pessoas estão assistindo desse jeito aqui e não estão assistindo no jeito tradicional do YouTube, que é com aquele fundo branco. Pelo menos não a maioria. Inclusive comenta aqui como é que você assiste, se é fundo preto ou fundo branco, para eu ter essa base também aqui com a minha audiência. Segundo estudos feitos, a maioria é nesse módulo Dark aqui. Outra pergunta, eu devo voltar e mudar minhas miniaturas? É necessário mudar miniaturas que têm baixas taxas de cliques? Os vídeos continuam recebendo visualizações, não importa quão antigos eles sejam. Quer dizer, eles podem receber menos visualizações conforme ficam mais velhos, mas ainda assim recebem visualizações. Então, se o seu vídeo não está performando da maneira que você achou que deveria, se não está sendo clicado, não custa nada ir e mudar a miniatura dele. Exato. Eventualmente, pode ser que receba outra visualização e aí alguém clica e o YouTube fica tipo, peraí, alguém finalmente clicou naquele vídeo? É melhor eu mostrar para outra pessoa, só por precaução, e aí funciona assim. Então, tudo bem voltar e mudar as miniaturas se você tiver tempo. Mas eu digo a todo mundo isso. Seu tempo é melhor gasto criando outro conteúdo em vez de focar em conteúdos antigos que realmente não estão te ajudando. Concordo 100%. Se você tem pouco tempo no seu dia a dia, você trabalha, você tem seu emprego tradicional, você chega e vai criar o seu conteúdo. Entre criar um conteúdo e recriar uma série de thumbnails de vídeos que você já criou, cria um conteúdo novo. Pergunta 14 agora, miniaturas shorts. Elas são importantes? Eu não sei, na verdade. Quer dizer, elas só aparecem na página inicial de vez em quando, mas isso só se forem shorts enormes e, elas aparecem na sua página real na prateleira de shorts. Eu não sei quantas pessoas estão vendo as miniaturas dos shorts. Sério, se você é um canal pequeno e seus shorts não estão fazendo, tipo, milhões de visualizações, eu não acho que eles sejam muito importantes. É só isso que eu tô dizendo. Beleza. Agora, finalmente, pergunta 15. Agora, qual software é o melhor para fazer miniaturas? Vou te dar meus 3 melhores e todos são gratuitos. Pra mim é o Canva. Disparado é o melhor que tem, é o que eu uso aqui em todas as minhas thumbs e em todos os canais. Ok, então, software número 1 é o Canva. O Canva, o mais popular. Tem uma versão paga que oferece mais ferramentas de IA e coisas assim. Eu fiz um tutorial sobre isso, foi bem intuitivo para um iniciante e isso é legal e tal. Eu pessoalmente uso o Photoshop a propósito, então isso realmente eu não incluo isso na lista. E então o GIMP que muita gente adora. Esse eu não conheço, nunca usei. Talvez seja famoso lá na gringa, né? Nunca usei esse software aí, vou testar. É um software de código aberto, tem muitas ferramentas avançadas, tem uma curva de aprendizado bem íngreme, e se você aprender a usar o GIMP, então você provavelmente deve continuar com o GIMP. Eu costumava usar no ensino médio, eu sei que cresceu muito desde então. E então, o último é o Photopea. Eu costumava Photopea nada mais é do que o Photoshop Online, né? É igual o Photoshop. chamar de Photopea. E então as pessoas começaram a gritar comigo na transmissão ao vivo. Então, obrigado, pessoal. Mas é basicamente o Photoshop no navegador. Então você pode simplesmente ir para photopea.com, eu acredito. E como o Photoshop, a única desvantagem é que é um pouco menos intuitivo e tem anúncio, o que é meio chato, mas eu tenho certeza de que você pode pagar para remover, se não estou enganado. Dito isso, tem um software, Affinity, é um software pago, que não é baseado em assinatura, certo? Então você paga apenas a taxa única, e também é bem avançado. Tem muita coisa que você pode fazer com ele. Então esse não é gratuito, vamos só dividir isso. Então sim, essas são as opções que eu geralmente falo para as pessoas quando elas me perguntam software nas missões ao vivo. Bom, cara, é isso. Curtiu esse vídeo? Não esquece de deixar um like. Agora aqui, ó, tem uma aula comigo, fazendo uma thumbnail. Clica aí pra assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja imparável. E é nóis. Tchau, tchau.